Então, gente, retomando aqui a ideia da publicidade, né? Esse conhecimento público notório. Se a gente olha, por exemplo, para os nossos vizinhos, é, tem aliança ou não tem aliança? Vivem juntos, estão ali presentes. A gente os enxerga durante todo o trato social, nas reuniões de condomínio, nas viagens que eles fazem, nas postagens que eles colocam no Facebook, no Instagram, no perfil, no status do WhatsApp. É, em todos os momentos e festas que a gente encontra eles reunidos. E a gente diz, né? Ah, Maria e João são casados, né? São marido e mulher. A gente chegou a ver a certidão de casamento deles? Não. Mas a gente intui que eles vivam como família. O fato de ter uma aliança no dedo, o fato de estarem morando juntos não significa que eles sejam casados. Mas eles ganham a publicidade como se fossem. Um conhecimento público, uma notoriedade como tal. Se espera que alguém que venha pleitear o reconhecimento de família de fato como união estável viva nesta zona, neste segmento, que ganhe, que desfrute de uma publicidade perante a sociedade com a qual esses indivíduos irão dialogar. É esta publicidade que a gente espera na família, tá? Decorrente da união estável. Não é a publicidade formal de um registro público lavrado em cartório, certo? A união estável também precisa ser considerada no âmbito monogâmico, queridos, tá? Já falamos sobre isso em relação ao casamento, tá? Que há um dever público, né, de ordem pública, de fidelidade recíproca, e a união estável se equipara, até o momento presente, pelo menos, a esta mesma feição. Porque em tudo e por tudo, a união estável irá se equiparar ao casamento, na medida do possível, com exceção das solenidades, mas o espírito da vida em família. A família ocidental brasileira contemporânea é uma família fundada ainda no elemento monogamia, tá? De modo que seja casamento, seja união estável, nós trabalhamos com a ideia de que existem duas pessoas, né? Vejam que o código chegava a dizer homem e mulher, né? Mas é um homem e uma mulher, ou seja, é uma relação de duas pessoas. Não existem uniões estáveis plurimas, não existem uniões estáveis concomitantes, nem com casamento, nem com outra união estável. Tá? A ideia de amores livres, plurais, uniões poliafetivas ou multiafetivas ganha um território acadêmico, uma discussão doutrinária e jurisprudencial, que amanhã pode até resvalar para uma modificação legislativa. Mas eu preciso dizer a vocês que hoje o vetor de lege lata de direito positivo é no sentido de apontar como família uma família monogâmica. Amanhã isso pode mudar, volto a dizer. Mas hoje é essa estrutura antropológica fotografada pelo direito brasileiro. Tá? A estrutura cultural da família brasileira hoje é uma estrutura monogâmica. Então, é preciso que, para que a gente pense em união estável, a gente pense em pessoas que vivam uma para a outra. Ah, David, mas João é casado com Maria e vive uma relação pública, contínua, duradoura com Joana. Se ele vive ao mesmo tempo com ambas, e a relação que ele tem com Joana é um concubinato, é uma relação de amantes, tá? Não é família para fins de direito brasileiro, não até a data de hoje, tá certo? Então, apesar e a reboque, em que pese toda essa construção, né, teórica hoje que pretende desenhar o poliamorismo, a poliafetividade, hoje nós não temos referencial normativo a esse respeito. Continua a ser considerada a união estável como relação monogâmica, tá? Último requisito, é preciso que a gente pense que o que proíbe o casamento proíbe a união estável. Então, se eu vivo uma união informal que estaria potencialmente impedida ao casamento, esta união é um concubinato, não é união estável. União entre pai e filha, por exemplo, que está impedida ao casamento, também é uma união impedida à união estável, é o concubinato. Todos os impedimentos matrimoniais, todos os impedimentos ao casamento se aplicam à união estável com uma só exceção, e eu quero chamar a atenção a vocês aqui, queridos, tá? A gente sabe que para que eu me case novamente, eu preciso me divorciar de minha esposa atual, concordam? Não existe a possibilidade de eu me casar novamente estando casado, ainda que separado de fato. Se existe o vínculo jurídico do casamento, eu não poderei me casar. Eu preciso me divorciar para me submeter a um processo de habilitação. Na união estável, a coisa é diferente, tá? Se eu provo que houve separação de fato com a minha esposa, eu não busquei o divórcio, mas cada um seguiu para o seu canto e passou a viver a sua vida sozinho,
né, eu e ela, cada um do seu jeito, e eu encontro outra pessoa, e com esta outra pessoa eu passo a me relacionar, esta relação poderá ser considerada união estável. Apesar de, se eu quiser me casar com esta nova pessoa, eu precisar voltar a tratar do meu casamento anterior, precisar realizar o divórcio, para um novo casamento eu estar impedido, então, na minha união estável, eu posso ser considerado como tal, desde que comprove ter havido separação de fato com minha esposa. Eu não posso viver juntos. Aliás, eu pus aqui para vocês, relação monogâmica, correto? Eu não posso viver junto com minha esposa e com uma pretensa companheira. Mas eu posso, comprovando que me separei de fato de minha esposa, ver reconhecida a minha união estável. É o único impedimento ao casamento que não se sedimenta, se edifica em relação à união estável. Desde que eu comprove a separação de fato, desde que eu comprove o elemento monogamia. Certo? Queridos, outra coisa, não é necessário, para que haja união estável, viver sob o mesmo teto. A chamada vida in more uxorio, tá? Não é indispensável ao casamento. Vejam que não está aí dizendo que ter uma mesma casa, perdão, não é indispensável à união estável. Veja que não está aí entre os requisitos objetivos o ter uma mesma casa, o morar juntos, tá? Então, estabilidade, continuidade, publicidade não necessariamente vai passar por viver sob o mesmo teto. Isso já se discutiu jurisprudencialmente e se assentou que a vida in more uxorio não é indispensável para a configuração da união estável, tá? Requisitos que eu preciso, então. Diversidade de sexos, entre parênteses aí, já não é mais, né, aplicável hoje, apesar de estar lá na legislação brasileira, inclusive na Constituição Federal, mas eu preciso de estabilidade, de continuidade, publicidade, de ser uma relação monogâmica e de não estar impedida a um casamento, ou seja, de potencialmente ser permitido a ele um processo de habilitação ao casamento, aquela relação, aquele fenômeno, tá? Preenchidos esses requisitos, eu suponho, por uma presunção mesmo absoluta, a existência do requisito subjetivo, ou seja, da affectio maritalis, do amor conjugal, do amor de marido e mulher. Ora, se eu tenho todos esses requisitos objetivos aí, a afeição, o que existe ali, aquele afeto, é o do desejo de constituir uma comunhão plena de vida de interesses com um casamento. Aí temos a união estável. Certo, gente? A união estável é informal, né? O código não prevê necessidade de nenhum tipo de registro, mas também permite se considerar o seguinte: existindo união estável, qual é a regra que vai ser aplicada em termos patrimoniais? O regime básico é o mesmo que o básico para o casamento, que a gente vai tratar quando falar de regime de bens, comunhão parcial de bens. O mesmo se aplica à união estável. Uma vez reconhecida a união estável, será ela submetida ao regime da comunhão parcial de bens, a não ser que o casal, que os companheiros queiram buscar um cartório e lavrar lá um pacto para tratar de outro regime de bens, escolher seja separação total, seja comunhão total de bens. Mas, se nada disser a esse respeito, a regra será a mesma do casamento. Presunção do esforço comum, divisão meio a meio do patrimônio adquirido após o casamento. Dentro das mesmas regras aplicáveis ao casamento, aplicaremos a união estável, ou seja, o regime da comunhão parcial de bens.